Boa noite a todos e a todas. Bem, é com muita alegria que vamos refletir um pouco sobre esse tema, acho que uma das parábolas mais bonitas que nós temos no Evangelho. E eu confesso a todos vocês que ela veio ganhar para mim um sentido ainda mais profundo depois de ler esse livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles. Esse é o livro que o nosso grupo de estudo está trabalhando, né, está se debruçando. E eu confesso a vocês, assim, de fato, por pura ignorância, talvez por não desconhecer outros autores, sejam espíritas ou não espíritas, que analisem essa parábola, mas eu desconheço a vocês, pessoa que tenha conseguido analisar essa parábola tão profundamente como Joana de Ângeles nesse livro. Ela trabalha a parábola do filho pródigo em outros livros seus. Mas eu confesso que eu acho que pela primeira vez eu organizei uma palestra exclusivamente com esse livro, Em Busca da Verdade. E mesmo assim já estou dizendo que eu estou frustrada, porque eu sei que eu não vou conseguir falar aqui nem 2/3 das problematizações que Joana nos presenteia nesse livro. Então talvez a primeira dica seja: adquiram esse livro, estudem ele assim com toda a paciência possível, com dedicação. Acho que talvez utilize a palavra com devoção, porque para nós que estamos em nosso grupo de estudo, está sendo uma experiência de profunda gratidão, né? Refletir temas tão importantes para a alma humana, atravessada pelo Evangelho de Jesus, no recorte dessa parábola. Joana traz outras parábolas nesse livro. Inclusive, ela traz a parábola do talento. Eu espero que um dia eu ainda trabalhe mais atentamente essa parábola dos talentos, só com base também nessa referência. Mas para a noite de hoje, nós vamos trazer alguns recortes de particularmente 3 capítulos desse livro. É o capítulo 2, chamado Fragmentações Morais, o capítulo 3, Encontro e Autoencontro, e o capítulo 4, Experiências de Iluminação. Então, vocês já fazem ideia que seria impossível, em praticamente 45 minutos, 40 minutos de palestra, a gente conseguir dar conta de 3 capítulos, né? A gente que no grupo de estudo ficou cerca de mais ou menos 2 meses e pouco, nesses 3 capítulos, a gente tem muito essa sensação de não se esgotar as reflexões. Então, eu precisei, o dia de hoje inteiro, trabalhar a minha frustração de que essa palestra eu não vou sair satisfeita dela, mas, ao mesmo tempo, me sentindo muito compromissada, né, com esse tema. Então, eu que combinei com a Ana Cecília, que é quem organiza a programação doutrinária da SEJA, que nós vamos trabalhar o tema da parábola do filho pródigo em 3 palestras. Então, hoje, a gente vai falar mais atentamente sobre o filho pródigo. No mês que vem, assim eu me comprometo, espero estar viva para isso, né? Assumir ainda essa parábola, mas aí a gente vai falar um pouco sobre o filho que ficou, e a gente finaliza a 3ª palestra nessa parábola falando só sobre o Pai misericordioso. Então, acho que muito numa estratégia de aplacar um pouco a minha angústia, de não conseguir, né, dar conta como eu queria, né, das reflexões em cima dessa palestra, nós vamos dividir a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos filhos ingratos, como alguns assim também os denominam, em 3 momentos, tá? Mas eu acho importante a gente iniciar as reflexões da noite rememorando esse texto do Evangelho, né? Esse texto está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Quando assim Jesus nos apresenta: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dai-me a parte dos bens que me toca. O pai repartia os seus haveres entre ambos os filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país
e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para ter com o pai. Pistando o pai, ele de longe, viu e teve compaixão do filho. E correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-me um anel no dedo e sandálias nos pés. Tracei também o novilho cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegado à casa, ouvia a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Chegou o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este filho, né? Ele nem disse meu irmão, quando veio este filho, que gastou os teus bens com meretrizes, e mandasse matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu estás comigo sempre, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Eu acredito que talvez essas sejam uma das parábolas mais profundas e mais complexas, mas aí eu vou confessar, né, o meu lugar, né, como uma filha muito imperfeita, que eu dava o maior apoio a esse filho que ficou, já vou logo dizendo. Porque, de fato, quando a gente analisa na superficialidade, a gente tem motivo, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de ter motivo de ter ficado com raiva. Como assim o que errou, o que pecou, o que malbarateou a herança do pai é recebido com a festa, e ele que estava ali, todo cuidado, toda fidelidade, não sequer tinha direito a um cabrito para compartilhar com seus amigos. E durante muitos e muitos anos, essa parábola pessoalmente tenha ganhado um sentido apenas de analisar essa figura do filho pródigo. Porque, de certa forma, essa figura do filho pródigo se amarra muito a essa ideia ou a essa simbologia de nós na condição de pecadores. Então, talvez, pela nossa experiência, seja muito mais fácil a gente se colocar, às vezes, no lugar do filho pródigo, pedindo, né, o perdão, o consolo e o amparo do pai amoroso. Mas aí Joana vai nos presentear uma das análises espirituais e psíquicas mais profundas a respeito dessa passagem. Então, ela se debruça de maneira detalhada, em detalhes, em trechos, como cair-se, como o país longínquo, como achar-se perder-se, como a volta para a casa do pai. Então, ela traz uma multiplicidade de análise com relação a esse texto. Mas ela mesma apresenta
antes de narrar, de transcrever essa passagem do Evangelho, no capítulo 2 do livro Em Busca da Verdade, ela mesma traz a síntese da sua interpretação a respeito dessa parábola a nos dizer. Em síntese, trata-se de uma história que bem expressa a fragmentação da psique em torno dos arquétipos dos valores morais no ser humano. Nesse embate sem quartel entre o ego imediatista e dominador e o self harmônico e totalizante. Joana vai nos presentear com uma análise psíquica e espiritual dessa passagem da parábola do filho pródigo, como essa experiência dessa nossa luta íntima no nosso processo de individuação. Como lidar com esse ego dominador, às vezes infantilizado e muito ingênuo, que só deseja gozar dos prazeres do mundo? Como conciliar os desejos desse ego com o desejo de um self que convoca a nossa alma para os processos iluminativos, que convida-nos para as nossas transformações morais? Essa parábola, poderíamos dizer, a parábola do filho pródigo, é essa representação da nossa luta interior no nosso processo de renovação espiritual. E como a gente vai lidar com o perder-se, com o viajar para esse país longínquo, no engodo dos prazeres do mundo? Qual será, na nossa trajetória evolutiva, o processo em que nós vamos nos permitir cair em si? Fazer uma análise mais profunda a respeito das nossas existências, dos nossos compromissos essenciais para com a vida e poder fazer a travessia de volta à casa do Pai, nessa representação sobre a importância de estarmos conectados com o divino, para que a nossa trajetória evolutiva ou o nosso processo de individuação possa se dar da forma mais segura e mais produtiva possível. Então, é muito essa representação do que se deseja, do que se faz, do preço que se paga em a gente ter que se estar escravo desse ego dominador e infantilizado. Quantos vazios, quanta fome e sede a nossa alma vai sentir por estar ainda presa a essas ilusões do mundo. Mas, ao mesmo tempo, Joana aprofunda essa análise ao dizer que muitas vezes é perdendo-se que a gente se acha. Então, quando ela nos traz essa análise de que perdendo-se a gente se acha, é um convite para que todos nós vivamos a nossa trajetória evolutiva com tanto mais de atenção e de prudência. Porque diante das inúmeras quedas, dos inúmeros perder-se que ainda fará parte da nossa trajetória evolutiva, é possível achar-se, conectar-se com esse Pai amoroso e fazer a volta ao lar. Então, de certa forma, a gente acaba deixando, pelo menos é um pouco essa minha sensação, de julgar tanto esse filho pródigo. E de vitimizar tanto esse filho que ficou. Entendendo que ambas as realidades há complexidades muito mais amplas. E que muitas vezes aquele que a gente achava que era o imprevidente, que era o impulsivo, que era o destrambelhado, era somente um espírito imaturo que estava querendo aprender com a vida, se lançar no mundo, experienciar. Mas que talvez, pelo fato de não se conhecer profundamente, acabou perdendo-se. E talvez aquele outro filho, que a gente tem a ilusão de que era o filho leal, que estava ao lado do pai, talvez seja só um filho medroso, que não tem coragem de encarar os desafios existenciais e fica amarrado diante do manto do pai, sem conseguir, de fato, permitir-se os desafios da sua trajetória evolutiva. No final das contas, a gente sai de muitas dessas reflexões dizendo que no final talvez nós sejamos esses dois filhos.
Ora, estamos no ímpeto de ter coragem de encarar a vida e de experienciar os desafios da renovação. Ora, a gente se amedronta, se infantiliza e estaciona diante do nosso processo evolutivo, seja por medo, seja por imaturidade, ou seja por covardia, diante das experiências existenciais que são tão necessárias para o nosso crescimento. E Joana assim vai, nos dizendo: os arquétipos do bem e do mal, da sombra densa e suave, do ego e do self, conflitam-se nessa narrativa, enfrentando-se, lutando com ferocidade, e todo um arsenal de transtornos psicológicos aparece. Tais a promiscuidade de conduta, a perversão, a fuga, o ressentimento, a ira e o desencanto, assinalando o comportamento dos dois irmãos. Enquanto o pai generoso exterioriza a saúde pelo entendimento e pelo amor, diante das defecções morais e da ignorância dos filhos, utilizando-se da compaixão e do perdão, mas também da gratidão e do afeto. O que é, senão todos nós na representação desses dois filhos? Que ainda por nossa imaturidade espiritual estamos imersos nesses conflitos psicológicos. Seja da promiscuidade, seja da ira, seja do egoísmo, seja da vaidade. Quantos de nós não estamos imersos nesses conflitos psicológicos? Mas quando Jesus talvez tenha nos presenteado essa parábola, e tem um momento que Joana bem assim o nomeia, que talvez o nome dado a essa palavra deveria ser a parábola do Pai misericordioso. Porque talvez a grande representação para nós, que somos esse filho ingrato, ou esse filho egoísta, ou esse filho pródigo, seja a representação que mesmo diante de todas essas imperfeições que ainda nos caracteriza, nós temos um Pai afetuoso e que nos ama profundamente. E por conta disso vai nos acolher, mesmo que a gente não se ache digno de ser chamado de filho. Mesmo que não achemos que temos o direito a essa dignidade. E ele acredita. E essa fala de Joana, talvez sintetizando essa parábola, talvez com essa melhor nomeação do Pai misericordioso, é um convite da vida a nos dizer que nas dificuldades da transmutação das nossas imperfeições em iluminação, nós não estamos sós. Nós precisamos acreditar, e mesmo que naquela perspectiva bem capenga do filho pródigo, de que ele só queria ser como os trabalhadores do seu pai, ele nem sequer queria ser recebido na condição de filho. Muitas vezes a gente se coloca nessa condição de nem sequer se achar digno para. Mas mesmo assim, que a gente possa ter coragem para voltar à nossa casa. A gente precisa ter coragem para fazer o percurso da regeneração das nossas vidas, da reparação dos nossos equívocos e dos aprendizados de vida que é tão necessário para todos nós. E Joana assim prossegue. Na parábola de Jesus, o ego do filho mais jovem, o ego do filho mais jovem é perverso e ingrato. Ao solicitar a herança que diz pertencer-lhes, ela coloca que diz pertencer-lhe, inconscientemente ele deseja a morte do pai, que seria o fenômeno legal para conseguir a posse dos bens sem qualquer problema. Porque analisemos o instituto da herança. A gente só tem direito à herança quando os nossos pais morrem. Quando ela qualifica esse ego desse filho como sendo um ego ingrato e perverso, a perversidade tenha sido muito nessa compreensão. Quando ele pede a antecipação da herança,
A leitura inconsciente desse desejo, desse ato, é que o pai morresse. Porque um filho só tem direito à herança quando os pais morrem. Então, talvez inconscientemente, a perversão do ego desse filho lhe sinalizava isso. E, ao mesmo tempo, da ingratidão, porque ele se coloca nesse direito de pedir a antecipação da herança. Então, olha que análise interessante essa que ela nos faz. Quando ela nos traz essa reflexão, é muito um convite para que a gente possa analisar os nossos movimentos egóicos. Ela traz o exemplo do filho pródigo, mas, ao mesmo tempo, nos apresentando um convite para que a gente possa enxergar os nossos próprios movimentos egóicos. E ela complementa: logo depois, viajando para um país longínquo, procura arrancar as raízes existenciais, as marcas, destruindo a origem desagradável, permanecendo na ignorância de si mesmo. E eu acho interessante, porque a correlação que Joana nos traz é no sentido de nos dizer que é impossível para qualquer um de nós realizarmos o nosso autoencontro sem o retorno às nossas origens. É um chamamento ao reconhecimento da importância das nossas matrizes geracionais. Então, por isso, inclusive, quem trabalha constelação familiar pode aprender muito com relação à parábola do filho pródigo. Porque a representação... Por que ele não ficou no mesmo país onde o pai morava? Por que ele precisou viajar para um país longínquo? E a Joana nos traz essa representação, né? Dessa ruptura que esse filho desejava. Dessa desvalorização com relação às suas próprias origens. E quantos de nós não somos profundamente conflitados porque somos muito mal resolvidos com as nossas experiências familiares? Que temos uma relação tão doentia e tão ingrata na relação para com os nossos pais. Eu lembro muito de Rossandro, numa das palestras aqui, há muitos anos atrás, que ele disse: olha, não queira ter problema com os pais, porque é encrenca. É uma encrenca psicológica e espiritual muito profunda para a gente ter que desatar. Aqueles que não olham para o seu enraizamento, que não trabalham a gratidão com relação às suas próprias origens. Por isso que Joana assevera isso. Não há possibilidade de autoencontro sem a gente fazer esse retorno às origens. Então, esse filho, quando vai para um país longínquo, é como se ele quisesse desprezar esse pai, esquecer a família que tem, esquecer tudo aquilo que compõe a sua própria identidade. E aí a vida, nada mais, nada menos, mesmo que faz um reverso, né? Porque quando ele se vê lá, alimentando porcos, que para a cultura judaica, porque é esse o contexto que Jesus está trabalhando, ele está falando para os judeus, gente. Na cultura judaica, porco é um dos animais mais imundos. Então, esse filho pródigo vai cuidar do quê? Dos porcos. Além disso, ele vai trabalhar para um pagão, ofendendo a tradição religiosa do seu povo. Muito numa representação de uma ruptura com Deus. Então, de fato, nesse processo, é quando, de fato, a gente, por nossa imprudência, por nossa rebeldia, pelos engodos com relação às nossas paixões mais primitivas nos alienando, a gente acha que fazer essa ruptura acaba sendo a melhor decisão. E a vida precisa, né, nos mostrar, diante da dor, das adversidades que a gente precisa passar para poder cair em si. E ela vai adiante. Essa fuga para um país estrangeiro e longínquo seria uma arquetípica busca do princípio da individuação. Caso se originasse de algum ideal, como diminuir a carga do pai, ao invés de desejar-lhes, mesmo que de maneira inconsciente, a sua morte. E aí ela nos traz uma outra perspectiva de leitura a respeito desse país longínquo. Porque uma coisa é sair da casa do pai
porque não quer dar aperreio ao pai, despesa ao pai, preocupação ao pai. Uma coisa é querer sair da casa do pai para poder tornar-se uma pessoa autônoma, responsável por suas escolhas, maturada e muito centrada em relação aos seus compromissos de vida. Então, quando se busca sair da casa do pai com o propósito de um ideal valorativo, aí sim isso ganha um sentido de que essa viagem representará o processo de individuação desse sujeito. Mas simplesmente, se a intenção foi de desprezar e de abandonar a sua origem, aí a gente peca com relação a esse processo. Então não é sair ou ficar. Porque o outro filho ficou e não estava em comunhão com o pai. E não é necessariamente sair também, porque a gente pode sair e mesmo assim vivenciar a ingratidão. Mas é como a gente sai ou como a gente fica nessa referência à casa misericordiosa desse pai. E aí ela nos traz uma reflexão mais aprofundada a respeito dessa viagem para um país longínquo, a nos dizer: a viagem para longe é uma busca arquetípica do heroísmo, de conquista do desconhecido, do infinito, que não se concretiza, no caso do filho pródigo, porque o objetivo consciente dele era só o prazer, a não responsabilidade, a violência do abandono do pai idoso, a exuberância do egotismo e o desprezo pelo irmão mais velho que trabalhava. Então, o que fez essa jornada tornar-se uma jornada equivocada é porque ela não estava linkada com os propósitos essenciais da existência. Não era o self que comandava o roteiro dessa viagem. Não era o Deus divino que estava orientando a jornada desse filho. Era o seu egoísmo, era a sua busca incessante pelo prazer e pelas experiências mais rasteiras que ainda nos compõem, que fez esse filho abandonar a casa paterna. Então, isso é que fez com que essa jornada não desse certo. E Joana continua: a fuga do filho pródigo teria um significado arquetípico no que diz respeito à coragem de buscar-se, de realizar um encontro, de descobrir-se interiormente, de lograr a conquista do self, se não houvesse sido pautada no processo de ingratidão, da perda do sentido existencial no abandono ao pai, naturalmente rompendo o cordão umbilical no momento em que não dispunha da maturidade para os autoenfrentamentos. E aí, nessa perspectiva, é que a gente vai entender que essa busca, ela precisa ser a mais consciente possível. Ela não pode ser motivada por uma impulsividade irresponsável. Se o heroísmo que está sendo convidado a ser mobilizado, de fato for para o nosso autoencontro, para a nossa autotransformação, a gente precisa se arriscar para viver as experiências da vida, porque ninguém evolui estando no seu lugar muito acomodadozinho. Ir para um país longínquo é ter que desafiar as experiências novas. É ter que ter coragem para encarar o desconhecido. É ter que saber que, diante de muitas dificuldades, a gente precisa encarar o fato de estarmos e precisarmos reencarnar, por exemplo. Porque em outro momento ela também traz essa correlação, né, dessa viagem a um país longínquo como a nossa saída do mundo espiritual para encarar a reencarnação. Diga se essa não é uma viagem desafiadora. Onde a gente vai aqui, colocar em xeque todos os nossos conteúdos sombrios na experiência, no confrontamento dos desafios, no cara a cara com as provações. A nossa experiência reencarnatória é essa viagem. E que, infelizmente, por rebeldia nossa, o que é que fazemos?
nos desconectamos do Pai. A gente sai querendo desprezar essa relação, não querendo ter vínculo nenhum, simplesmente achando que veio aqui, né, para um parque de diversões, para gozar de sombra e água fresca, achando que a vida, para ser boa, precisa ser um mar de rosas, com todo o conforto material possível, envaidecidos, seja lá pela beleza, pelos títulos, pela saúde, achando que o conceito de felicidade está atrelado ao conceito de facilidades, onde o convite para o autoencontro faz com que a gente olhe para a experiência reencarnatória como, de fato, um desafio existencial. Em que a maioria de nós, a gente morre de medo de morrer, né? Mas a gente não faz ideia do medo que nós tivemos para nascer. Se brincar, um medo infinitamente maior. Porque lá a nossa consciência estava um tanto mais ampliada do que agora na carne. Então, possamos ter certeza que o nosso medo foi infinitamente maior de nascer do que se a gente acha que a gente tem medo de morrer, triplique o que talvez tenha sido para nós essa experiência de reencarnar. A gente sabia que a jornada ia ser desafiadora, que tinha muitos trabalhos difíceis a fazer aqui. E essa representação do resgate a esse arquétipo do herói que habita em todos nós precisa ser mobilizada. Mas a gente precisa entender que a coragem de encarar os desafios precisa estar a serviço do nosso self, do nosso Deus interno, e não do nosso ego dominador e infantilizado. Infelizmente, a gente é muito mais movido por esse ego infantilizado, dominador, egoísta, do que mobilizamos o nosso self. E o desafio da volta à casa, o desafio a recorrer ao Pai misericordioso, é um desafio de conexão com o nosso self. É a gente entender que toda essa energia mobilizadora para a mudança precisa estar a favor, precisa trabalhar a favor dos nossos melhoramentos espirituais, das questões essenciais da vida, e não das superficialidades. Porque o corpo fica, a casa fica, o carro fica, o título fica, tudo fica. Tudo isso que o nosso ego dá um valor exacerbado, tudo fica. E a gente vai perder essa viagem. Essa talvez seja a confrontação que Jesus nos traz nessa parábola. E Joana assim segue. A conquista do si mesmo há de ser realizada em atitude interior, para superar os impositivos da sombra egoísta e perversa, que seduz e ilude, dando imagens equivocadas da realidade e negando a possibilidade de libertação. No final das contas, não importa necessariamente onde estejamos, que cargos assumamos, que posição social abraçamos, em que país reencarnamos, em que família estamos. O que vai importar é que, ao viver tudo isso, estejamos agarrados com o compromisso da conquista do si mesmo. As circunstâncias exteriores precisam estar a convite para essa viagem interior. Porque a partir da conquista do si mesmo é que, mesmo diante das adversidades materiais, não haverá desespero. Mesmo diante da doença, não haverá revolta. Mesmo diante das perdas, não haverá desolação. Porque diante da doença, das necessidades e das perdas, nós vamos dar um significado existencial a isso. E é dessa forma que a gente vai poder garantir que essa viagem, que é estarmos aqui todos nós reencarnados, possa ter a sua melhor estadia, da forma melhor possível, com a felicidade que nos é possível e com a alegria que é possível conquistar.
Porque muitas vezes a ilusão da materialidade cria imagens muito equivocadas de realidade. Então, o que é ser feliz hoje? Gente, se a gente for querer atender aos padrões do mundo, a gente enlouquece. Adoecemos. Não conseguimos dar conta. Ou a gente se conecta consigo, ou a gente se perde. A semelhança do filho pródigo. E ela segue. O filho pródigo, porém, foi dominado pelo instinto de autodestruição, tornando-se uma pocilga moral. Quando tem um insight, quando cai em si, reflexiona em torno da generosidade do pai. O self, portanto, em despertamento, e resolve-se pelo retorno. Esse é o passo inicial para a recuperação e para a autoconscientização. Eu achei interessante porque Joana nos diz o seguinte: quando o filho pródigo cai em si, o self desperta. O self não transforma ainda completamente. O self desperta. Quando o Deus interno desperta, a gente lembra que tem um Pai misericordioso. Enquanto a gente não cai em si, o Pai misericordioso está aqui, esperando, todo disponível, todo amor, toda compreensão. E a gente não enxerga. A gente está tão inebriado nos nossos prazeres, nos nossos atorpecimentos morais. Caímos tão fundo na lama da nossa pocilga moral, que a gente às vezes não consegue enxergar que ainda tem um Pai. Porém, às vezes, quando o sofrimento consegue e nos permite cair em si, refletir que a gente tem saída, que temos recurso, e aí tem uma representação muito simbólica nessa parábola. Porque logo após Jesus apresentar que ele cai em si, ele já traz a frase: então ele levanta e vai ter com o Pai. Ele levanta. Muito numa representação de que nós é que precisamos nos mobilizar para a nossa autotransformação. Não adianta ter um Pai misericordioso disponível, não adianta ter Jesus dando uma dica, não adianta a casa espírita para poder dar apoio, não adianta a assistência dos familiares, não adianta uma vida confortável, não adianta a saúde, não adianta o conforto material, não adianta nada disso. Se a gente não tiver a coragem de se levantar. Então, Deus precisa de nós, da nossa disposição. Precisamos nos colocar disponível para procurá-lo. Porque quando nós fazemos esse movimento, ele se rejubila e corre para nos abraçar e nos beijar. A partir dessa reflexão, precisamos nutrir o resto de energia que nos resta. A coragem que ainda nos habita. O tiquinho de ânimo que ainda reina em nossos espíritos para se levantarmos, para nos levantarmos. Precisamos estar à disponibilidade para recebermos ajuda, porque senão perde completamente o sentido da nossa autotransformação. E aí eu trouxe uma referência que eu achei muito importante, que o Gelson, não é uma referência bibliográfica de livro, mas foi de uma fala do Gelson, no evento que nós participamos em Belo Horizonte, dos coordenadores de grupos de estudo de Joana, em que Gelson falou um pouco sobre essa questão do perder-se e achar-se, do cair em si. E ele trouxe uma reflexão bacana, porque Joana, na parte inicial desse livro, ela vai nos falar sobre a estrutura bipolar do ser humano, a importância da gente acolher e integrar a nossa sombra, da gente poder trabalhar esse processo de autodescobrimento com relação ao acolhimento das nossas imperfeições. Porque ninguém vai crescer tendo nojo de si mesmo. Ninguém vai se autotransformar enganando-se com relação ao mal que ainda habita, em nossas almas.
Então, na nossa jornada evolutiva, a gente vai precisar integrar essa sombra que muito nos incomoda, que muito nos envergonha, mas olhar para ela com tanto mais de ternura, porque ela é que nos auxiliará para a transmutação das nossas imperfeições em iluminação. E aí o Gelson trouxe uma frase, que na sua fala que me marcou, quando ele disse assim: no viver à sombra dele, o filho pródigo fez consciência. Foi só quando ele olhou para a sua miserabilidade moral que ele fez consciência. Porque talvez o filho que ficou estava tão iludido no seu orgulho de achar que estava cumprindo a lei, de achar que estava amando o pai, e não teve condições nem coragem de encarar o seu egoísmo. E o filho pródigo, meio destrambelhado, impulsivo, muito desorganizado, muito infantilizado ainda, teve coragem de encarar a vida. E encarando seus erros, encarando as suas imperfeições, acolhendo as suas atitudes equivocadas, ele fez consciência. Ele se conheceu. E se conhecendo, ele teve coragem de voltar para casa. Então, esse é o convite que termos contato com a nossa sombra nos faz. Porque é quando eu enxergo a minha vaidade que eu sei as indicações do que é que eu preciso me melhorar. Quando eu enxergo o meu egoísmo, é que eu vou treinando os meus exercícios de fraternidade. Quando eu enxergo o meu orgulho, é que eu vou treinando os meus exercícios de perdão, de reconhecimento dos meus erros, do meu próprio auto-perdão. Então, a nossa sombra, ela se tornará a nossa própria auxiliar no nosso processo evolutivo. Então, nem na experiência do equívoco a gente se perde, gente. Temporariamente, a gente pode achar que está perdido. Ninguém está perdido. No fundo, a gente só está aprendendo. Agora, o que o Pai, no fundo, quer da gente é assim, que a gente não precisa sofrer tanto para aprender. Quando Ele nos apresenta as leis divinas, quando Ele nos traz Jesus como um testemunho vivo de transformação e renovação, quando a gente tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, temos a oportunidade de ter contato com a doutrina espírita, é para dizer assim, aprendam sem precisar sofrer. Aprendam sem precisar dar tanto a cara a bater na irresponsabilidade, na impulsividade. Aprendamos a ser disciplinados e um tanto mais prudentes, porque acaba fazendo com que a nossa jornada evolutiva não precise ser, um mar assim, quase que ininterrupto de sofrimento e de dor. Porque aprendendo rápido, o que é que acontece? A gente também acaba caminhando mais rápido. Infelizmente, por preguiça, por estar ainda muito amarrado, ao nosso primarismo, a gente está ficando o quê? Repetindo de série. Repetindo de série, ficando espírito velho e ainda no fundamental. Já era para estar lá no pós-doutorado e a gente ainda está o quê? Repetindo série no ensino fundamental. E quando o Pai nos apresenta todos esses recursos, nos dá todos esses talentos, é para a gente reverter na multiplicação das nossas virtudes. E aí, quando Joana nos traz essa reflexão a respeito do insight, do cair em si, ela nos diz: o filho pródigo recolhe-se ao mundo íntimo, fragmentado, e tem um insight de como proceder. E ela nos diz: o arrependimento é o bálsamo para a culpa, reconhecendo que pecou contra o céu e contra o Pai, informa, seguro de ser bem recebido, mesmo que não fosse digno de ter o nome de filho. Eu achei muito interessante essa colocação, quando Joana nos apresenta o arrependimento como o bálsamo da culpa. Porque reconhecer a nossa sombra e se atormentar de culpa, ninguém ganha nada com isso. Se arrepender é um outro processo. Arrepender-se, reconhecer o erro,
suaviza o peso da culpa pelo equívoco cometido. Então, muito simbólica essa fala de Joana. O arrependimento é o bálsamo da culpa. É ela quem vem aliviar para as nossas consciências o peso que é ter errado contra o Pai. E a partir disso, desse arrependimento, que ele reconhece que pecou contra os céus e pecou contra o Pai. Então, diga se isso não é um confronto consigo mesmo, poder reconhecer os seus equívocos, reconhecer os nossos equívocos, é uma leitura para dizermos o que é a integração com a nossa sombra. Reconhecer, acolher os nossos equívocos é aceitar a nossa sombra. E mesmo que esse filho não se reconheça, porque ele queria ser simplesmente um jornaleiro do pai, um mero trabalhador, porque sabia que já naquela condição ele já ia ganhar muito. E ela segue. Quando o filho pródigo se apresenta em situação deplorável, porque ele chega descalço, maltrapilho, parecendo um mendigo. É dessa forma que ele se apresenta no retorno ao lar. E ela diz: quando o filho pródigo se apresenta em situação deplorável, rebaixando-se e submetendo-se ao pai, nele há uma grandeza ética fascinante, que o torna elevado, que o dignifica. Ao invés de quando parte, carregando muitos valores amoedados e joias, porém apequenado, porque vazio de objetivos existenciais. E isso é um contraponto para nós enxergarmos a nossa hipocrisia. Porque ainda hoje nós damos valores e adjetivações positivas aos valores mesquinhos do mundo. Aquele que tem maior título, aquele que tem maior dinheiro, se coloca na condição de ser o mais prestigiado. E às vezes os mais humildes, os mais maltrapilhos moralmente, se agigantam diante da sua transformação moral. Estávamos comentando há pouco no grupo de estudos, já estou agoniada porque só faltam 5 minutos. Estávamos comentando agora há pouco no grupo de estudos que eu estava falando um pouco das minhas impressões assistindo aquela série da Netflix, Maria Madalena. Quem não assistiu ainda, se presenteie, porque é uma experiência espiritual, psicológica muito forte. E uma das coisas que muito me chamou a atenção nessa série é a postura profundamente misericordiosa de Jesus para com os excluídos. Aqueles a quem os fariseus, os hebreus de maneira geral, repudiavam. As mulheres, as prostitutas, os ladrões, os publicanos. Aqueles a qual a sociedade tinha vergonha de tê-los como integrantes. E é com essas pessoas que Jesus se consorcia. E são justamente essas pessoas, vistas socialmente como impuras, porque é esse o nome majoritário que ele nomeia esses excluídos, essas pessoas vistas como impuras, como as mais humildes, as mais pecadoras, foram as que mais assimilaram a Boa Nova. Foram os que se tornaram os grandes discípulos de Jesus. Porque a sua alma estava se tornando grandiosa. Pela transformação moral que se empreendia. Já os orgulhosos, já os sacerdotes que eram idolatrados pelas multidões, os fariseus que se gabavam de ter a lei na ponta da língua, estes eram os mais apequenados. Estes foram os que não conseguiram reconhecer o Messias. E tem uma cena nos últimos capítulos que me chamou muita atenção, que é quando o Caifás e o Anás, além de ter manipulado Judas para entregar Jesus, eles queriam que Judas fosse testemunha de que Jesus era um mentiroso. Então estava lá Jesus diante do Sinédrio, sendo julgado,
já tinham a sentença de morte clara, porque o desejo de prenderem Jesus já eram para sentenciá-lo à morte. E aí ele é questionado justamente por conta disso, por andar com os impuros, por se consociar com Judas, que era um ladrão, um discípulo que acabou entregando-o. E ele vai colocando: é essas pessoas que você defende? E Jesus coloca, e Judas escondido lá, porque ele estava esperando o momento, né, de dar o seu testemunho, dizendo que Jesus era um mentiroso. E aí, escondido, Judas escuta de Jesus já dizer: ele seria o primeiro que eu defenderia. Porque Judas foi um que pouco recebeu amor nessa vida. E ele tem compaixão. E talvez tenha sido o tamanho da compaixão e do amor de Jesus que Judas não tenha suportado a traição. Porque ele conseguiu perceber o quanto aquela presença de fato revolucionou a sua vida. E mesmo na circunstância do suicídio, tendo perdido-se temporariamente, Judas conseguiu fazer a grande transmutação em sua alma, achando-se. Porque foi acolhido pelo amor de Jesus, pela sua compreensão e pelo seu perdão. E esse é o convite para todos nós. A parábola do filho pródigo fala das nossas dificuldades, das nossas infantilidades morais, da nossa imaturidade espiritual ainda, que está aí na vida, vivenciando as experiências ainda de maneira muito desatenta, muito imprevidente, muito impulsiva, muito instintiva ainda. Mas o convite da volta ao lar é dizer: nós temos uma filiação divina. E essa filiação divina é que dignificará a nossa existência. Nós temos um guia e um pastor muito seguro, muito amoroso e muito misericordioso, que é Jesus. Aceitemos, mesmo sendo a ovelha perdida, a ovelha negra, a ovelha desgarrada, aceitemos o chamamento do nosso pastor. E eu finalizo com a mensagem de Joana, a única mensagem fora do livro Em Busca da Verdade. Essa agora está no livro Entrega-te a Deus, no capítulo chamado As Bênçãos da Alegria, quando Joana nos diz. Eu vou só finalizar antes da passagem desse livro, com a fala que Joana nos traz no capítulo 4, quando ela diz: Jesus concebeu e expôs a parábola do filho pródigo para demonstrar que ele viera para os sofredores e desorientados, que ele encontraria e reconduziria às suas origens, na doce expressão do Pai misericordioso. O que conseguiu com êxito retumbante, demonstrando aos seus antagonistas que de alguma forma eles estavam perdidos, mas que também estavam sendo encontrados, tendo a chance de retornar à casa paterna. Me permitam só uma observação também dessa série. Quando Maria de Madalena está seguindo Jesus na Via Crucis, e até na experiência lá do madeiro infamante, na crucificação, em que ele cai, né, durante alguns momentos, porque ele está carregando uma cruz pesada, depois de ter sido torturado e ainda está sendo chicoteado. E ela se aproxima dele e diz: Senhor, eu estou aqui. E coloca: não foi em vão, nunca foi em vão. Tem uma cena belíssima em que ele já está na crucificação, em que ela novamente repete isso. Nós somos a semente que você plantou e nós iremos germinar. Isso somos nós. E isso é o que deveria representar Jesus em nossas vidas.
Não foi em vão, não é em vão e não será em vão todo o seu trabalho dedicado a todas as nossas almas. E agora eu finalizo com essa mensagem de Joana, quando ela nos diz: se a amargura, ou o desânimo, ou ambos, tomam conta dos teus sentimentos, se o desconforto moral assinala as tuas horas, se a melancolia e o ressentimento assenhoreiam as tuas emoções, se o pessimismo e a desconfiança estão na tua conduta, procura Jesus o quanto antes e reconcilia-te com a consciência. Refaze o caminho percorrido e retorna ao seu aconchego, deixando a pocilga em que te encontras, refazendo as experiências, a fim de que Ele te receba nos braços e afogue-te em ternura, libertando-te das algemas perversas do engodo, facultando-te a bênção da alegria plena. Muita paz a todos e que todos nós possamos a cada dia aceitarmos esse convite do Cristo a voltarmos à casa do Pai misericordioso.